Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Aqui quem está falando é o professor Júnior, de Educação Física. A partir de hoje, estarei ministrando as aulas de vocês aqui pelo canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação aqui de Itabaianinha, certo? Turminha aí do 7º ano. Sejam bem-vindos à minha aula, certo? A nossa aula. Então, a gente vai fazer hoje, né, uma conversa aqui, uma conversa esportiva, que eu vou estar mostrando para vocês alguns tipos de esportes que vocês já antes da pandemia, né, em sala, já conheceram um pouco sobre eles, que são os esportes de marca. Então, na nossa primeira aula hoje, a gente vai fazer mais um apanhado geral, né, para vocês conhecerem que tipos de esportes são esses, né? Já vamos aprofundar mais um pouquinho para vocês entenderem um pouco sobre as regras desses esportes, né? Como são praticados, por quem, certo? Então, vamos começar, né, nossa aula. Então, fiquem aí ligadinhos e aproveitem o máximo, tá bom? Então, tenho aqui de início já essa imagem, né, que me dá, né, a opção de vários esportes. Né? Esportes que são praticados com bola, esportes que não precisa de bola, esportes que precisa ter força, né? Contato com o outro, esportes que utiliza-se vários tipos de bolas diferentes, né? Então, para vocês verem que os esportes, né? Nós temos vários tipos, é uma dimensão enorme, né? Então, tem esportes para todo gosto, né? Então, hoje a gente vai iniciar com esportes de marca. Esportes de marca são aqueles nos quais o resultado é um registro quantitativo de tempo, tá? Então, deixa eu pegar aqui meu pincel para a gente sublinhar. Tempo, distância ou peso. Então, o esporte que determinar tempo, distância ou peso, esse esporte será considerado um esporte de marca. Alguém conhece já de início aqui um esporte de marca, gente? Alguém conhece algum esporte de marca? Vou citar um, tá? Que é bem conhecido, porque ele é um esporte que exige tempo, distância e peso, que é o esporte do atletismo, né? Vocês já ouviram falar nesse esporte? Acredito que sim, né? Então, o esporte do atletismo, ele tem corridas, né? Que requer distância e tempo para percorrer essas corridas. E o peso, né? Que existe o arremesso de peso, o lançamento de disco. Então, isso também a gente utiliza bastante o nosso peso. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos hoje de esportes de marca, que é o nosso atletismo, né, que acabei de falar. Temos também outro esporte de marca, que é a natação e também o ciclismo. Então, são 3 exemplos de esporte de marca. Ah, professor, existem outros? Existem, tá? Caso vocês queiram, pode estar pesquisando também outros esportes de marcas. Mas eu trouxe esses 3 porque são um dos mais conhecidos, né? Que eu provavelmente acredito que todo mundo, né, vocês aí de casa, conhece esses 3 tipos de esporte, né? Não que a gente pratique eles como esporte, competição, mas a gente pode utilizar a natação, né, em um momento que a gente esteja na piscina, se divertindo com a família, né, com os amigos. O ciclismo, que a gente pode estar passeando, também é um meio de transporte. Então, a gente pode estar utilizando esses esportes também de outras formas, não só como competição. Então, vamos iniciar aqui com o atletismo, as corridas. Tá? Então, todo início de corrida, o atleta ele vai iniciar nessa posição aqui. Tá? As corridas curtas, nós temos corridas de 100 metros, 200 metros, 400 metros. São as corridas que são praticadas dentro, né, da pista de atletismo. Já já eu chego lá para mostrar a vocês como funciona. Então, para iniciar a corrida, o atleta ele se posiciona nesse bloco de partida,
apoie os dois pés, tá? Para não correr o risco de deslizar ou se desequilibrar, né, no momento que for sair do impulso, né? Os atletas, eles correm, né, dentro das suas raias, tá, gente? As raias que são esse espaço aqui entre uma linha e outra. Então, o atleta ele tem que correr dentro da sua raia, não pode ultrapassar para a raia do adversário, certo? É tanto que elas são enumeradas aqui, ó, tá vendo? Os números e a raia. Então, o atleta ele tem que correr firme, né, e reto, ou seja, na curva também, que aqui eles estão correndo na curva, mas que fique dentro da sua raia. E aqui nós temos a nossa pista, tá? Toda essa pista de atletismo aqui, tá? Segue aqui o meu mouse, tá, gente? Aqui nós temos essa pista toda, ela mede 400 metros. Só que nós temos provas que os atletas fazem que é apenas 100 metros. Nós temos também provas de 200 metros e 400 metros. Todas essas são praticadas e realizadas dentro das suas raias. O atleta percorre tudo dentro da sua raia. Se eu sou o atleta da raia 1, então eu vou correr o meu percurso todinho dentro da raia 1, certo? Se é 100 metros, então eu vou correr daqui até aqui. Se for 200 metros, eu vou correr daqui até aqui. Então, cada distância dessa é 100 metros. Eu vou marcar aqui. Ó, daqui até aqui. Aqui, 100 metros. Certo? Daqui até aqui, 200 metros. Daqui até aqui, 300 metros. Cheguei aqui, 400 metros. Então, se for uma corrida de 100 metros, ele vai correr apenas na reta. Se for uma corrida de 200 metros, o atleta ele vai correr na reta, depois na curva. Tá? Se for 400 metros, então ele vai percorrer a pista toda. Certo? Mas temos também as provas, né, maiores, de mais metros, de 800, 1.500 e de 5.000 a 10.000 metros. Então, essas provas aqui, essas de 5.000 e 10.000, já não acontecem mais dentro das raias, né? Essas de 800, 1.500 não acontecem dentro das raias. Eles podem sair das raias para se sentir mais livres. E essas daqui, de 5 e 10.000, elas são maratonas que acontecem nas ruas, né? Que tem distâncias bem maiores. Nós temos também, tá, as corridas com barreiras e de revezamento, certo? Nas corridas com barreiras, né, o atleta ele vai correr dentro da sua raia, certo? E, ao mesmo tempo que ele estiver correndo, ele tem que saltar as barreiras, né, que são esses obstáculos que vão estar no meio do seu percurso, certo? Então, nós temos aqui, para o feminino, né, para as meninas, ó, o percurso ele é de 100 metros e a altura da barreira é 84 centímetros, tá? É menor do que para os homens. Os homens, a distância é 110 metros e a altura da barreira é maior do que a das mulheres. É 1 metro e 7 centímetros. Tá vendo a diferença? Entre as provas masculinas e femininas, existe uma diferença aí. Já para as provas de 400 metros, a altura da barreira é menor, tá? É mais baixa. Por quê? Porque o percurso é maior, né? Você correr 400 metros não é a mesma coisa que você correr 100 metros. Então, por isso que o tamanho da barreira é menor. Então, para os homens, masculino, 91 centímetros. E para as meninas, 76 centímetros. Avante.
Então, aqui, nas corridas de revezamento, o atleta ele vai correr, vai iniciar, né, na verdade, aqui nos blocos de partida, né, como as outras corridas anteriores que eu mostrei, e ele vai levando contigo um bastão. Corrida de revezamento, já está dizendo. Então, o atleta ele vai revezar sua corrida com outro atleta. Então, lá na pista, como eu mostrei nesse instante, são 400 metros. E na corrida de revezamento, são 4 atletas. Cada atleta vai correr 100 metros. O primeiro atleta correu daqui até o outro, correu 100 metros. Chegou nos 100 metros, vai entregar o bastão para o outro atleta. E agora aquele outro atleta vai dar continuidade à sua corrida. Veja que quando essa atleta aqui chegou, entregou o bastão para a próxima. Veja que é da mesma equipe. Por quê, professor? Aqui está o número 5 e aqui a outra atleta também está com o número 5. Que é para saber que é da mesma equipe. Tá? E nós temos duas formas de passar o bastão. Nós temos a forma de cima para baixo e de baixo para cima. Aqui nessa imagem. Aqui, opa, deixa eu pegar uma cor mais viva. Aqui o atleta ele está entregando de cima para baixo, né, o bastão. E nessa outra imagem, o atleta já está entregando o bastão de baixo para cima. Então, ascendente e descendente. Ascendente e descendente. Tá? Então, temos essas duas formas de entrega do bastão nas corridas de revezamento. Seguindo, além das corridas, certo? Nós temos também os saltos. Nós temos o salto com vara, que é esse aqui. Tá? O atleta ele vem correndo, encaixa a vara, certo? Num determinado local e tem que saltar por cima da barra, né? Sem topar nela. Então, a pista de corrida que o atleta vem correndo, ela tem mais ou menos 45 metros e a altura da barra é de 4,5 metros. Então, veja quanto é alto, né? Então, o atleta tem que ter bastante impulso, né? Com a sua vara. O salto em distância, o atleta ele vem correndo em uma pista também, tá? Que mede mais ou menos 40 metros. Então, é uma distância bem grande, né? Para ele dar o impulso, né? A corrida, a preparação, né? E a caixa de areia, ela tem mais ou menos 10 metros de comprimento e 2,75 de largura. Então, o atleta ele tem que cair, né, aterrissar em cima, dentro dessa caixa de areia, porque é onde ele vai amortecer, né, sua queda, para que não se machuque gravemente, né? Porque vai que seja um piso, né, de cimento, e aí o atleta vai cair nesse piso, não tem como. Os outros, aqui é o colchão. O salto em altura também é colchão, mas o salto em distância é uma caixa de areia. Então, vence o atleta que saltar mais longe. E o salto em altura, tá? O atleta ele não utiliza a vara, ele tem que utilizar apenas a força do seu corpo, né? Das suas pernas principalmente, para dar o impulso, saltar e cair em cima do colchão, também sem derrubar essa barra, que mede 4 metros de altura. Então, também um pouquinho alta, né? Além das corridas, dos saltos, nós temos também os lançamentos e o arremesso. Então, nós temos aqui o lançamento de dardo, tá, gente? Esse aqui é o dardo. Dardo. O atleta ele vem correndo, certo? Uma determinada distância e lança o dardo para ver aonde atinge, né? A distância maior, o atleta que tiver uma distância maior vai vencer. O masculino ele tem 800 gramas e o tamanho de 2,70 metros. Já o feminino, ele pesa apenas 600 gramas e tem 2,30 metros. Tá? Sempre tem um pouquinho de diferença aqui entre o masculino e o feminino, tá, gente? Em todas as provas. Vejam aqui que também no disco,
o masculino ele pesa 2 kg e o feminino ele pesa 1 kg. No arremesso de peso e no lançamento de martelo, é o mesmo peso, tanto para os homens, que é 7,26 kg, e o feminino 4 kg. A diferença é enorme, né? Por quê? Porque os homens têm capacidade de força maior que as mulheres. Não dizendo que as mulheres são incapazes, jamais. Mas é por genética, né? As fibras musculares dos homens são mais fortes que as das mulheres, tá? Então, isso aí é comprovado por estudos. Então, por isso que os pesos, os tamanhos, geralmente, das provas dos homens é mais do que das mulheres. Temos também como esporte de marca a natação, certo? Um esporte no qual o atleta se desloca no meio líquido. Então, um esporte praticado na água. E nós temos vários tipos de nado. Nós temos o nado crawl, né? Além de ser o mais simples, também é o mais praticado, né? E mais rápido. Nele, a pessoa se posiciona com a parte frontal do corpo voltada para o fundo da piscina. Então, veja que ele fica, né, com o rosto para dentro da água, né? Essa parte nossa do corpo ele vai ficar para dentro da água. E aí vai realizar o seu nado. E o nado costas, né? O nadador permanece durante todo o percurso com o abdômen voltado para fora da água. Então, é o contrário do nado crawl. Então, nós temos aqui o contrário. Aqui, o atleta ele vai ficar, né, com o corpo para dentro da água. Já o nado costa, essa parte do corpo, do rosto, vai ficar para fora da água. Certo? Temos também o nado peito, tá? Que é um pouco parecido com o nado borboleta. O nado peito é executado com o corpo e os braços estendidos, as palmas das mãos voltadas para fora e o rosto dentro da água. Então, ele é para corpo, né? Essa parte aqui para dentro da água, e o atleta ele faz esse movimento aqui, né? Abrindo os braços, tá? Estendendo os braços. E o nado borboleta, ele faz uma ondulação nos ombros, né? Nos braços. Ele é um dos nados mais complicados, né? De estar fazendo. E tem que ter muita resistência à água, porque ele vai fazer esse movimento aqui de ondulação do ombro. Então, ao mesmo tempo que ele vai fazer isso, ele tem que empurrar, né, seu corpo para frente com os braços dentro da água. Então, é um dos nados mais complicados e mais complexos. E também temos o ciclismo, que também é um esporte de marca, né? É a prática de se usar uma bicicleta, seja como esporte ou forma de locomoção. Então, nós temos o ciclismo aí, gente, como um esporte, né, de competição, mas também utilizamos o ciclismo, né, a bicicleta, para fazer várias outras coisas, passear, se locomover de um espaço para outro, né, para comprar um pão na padaria, né? É um meio de transporte também, né? Não só como esporte, mas também é um meio de transporte. E também prática para saúde, né? A gente faz esse tipo de exercício para saúde mesmo. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje, né? Um apanhado bem geral para vocês conhecerem alguns tipos de esportes de marca, né? Conhecer também um pouquinho das regras, né? De como são as provas, as distâncias, os tamanhos, certo? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula, que já vamos conhecer outro tipo de esporte. Tchau, tchau!